sentar. Glória a Deus. E esse texto, ele vem sobre uma narrativa do dilúvio, né? Obrigado. Do dilúvio que Deus tinha avisado a Noé. Mas, antes de nós entrarmos aqui, o pastor falando sobre o texto que foi lido, sobre Jacó, e o diácono Henrique, eu vou falar bem compassadamente, que é para a gente entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O diácono Henrique, ele já iniciou o culto falando sobre, dando uma palavra de despertamento, de alerta para nós, né? Mas o pastor falando sobre Jacó, Deus, ele sempre procurou, em toda a história da Bíblia, incluir o homem nas suas obras, incluir o homem naquilo que o Senhor o chamou. Mas o homem, muitas das vezes, ele não quis se envolver. Ele não quis se envolver com aquilo que o Senhor, ele nos chamou. Porque se eu perguntar fazer uma pergunta para nós agora, e eu perguntar quem é filho, todos nós vamos levantar a mão e falar em bom som, em alta voz, que eu sou filho, né? Mas muitas das vezes nós deixamos de cumprir a missão de um filho. E dentro do seu coração você pode estar relutando, dizendo: mas eu sou filho. Mas eu venho para o culto, eu estou na igreja, ou eu não falto nenhum culto. Mas será que se nós temos cumprido a nossa missão de filho? E como eu falei, o Senhor sempre quis envolver o homem na sua obra. E nesse texto aqui eu coloquei um tema para nós andarmos em cima desse texto e falarmos algo para nós levarmos para casa, para a gente refletir. E aqui tem: quem somos nós em Deus? E você pode fazer essa pergunta para você, aí onde você está sentado. Quem eu sou em Deus? Quem somos nós em Deus? Às vezes nós achamos que, quando nós vemos essa pergunta, nós achamos: mas eu sou um servo, eu sou cristão, eu venho para o culto, ou eu frequento um local, uma igreja. Mas, como eu falei, e vou repetir mais uma vez, que é para ficar gravado aí na sua mente: quem eu sou em Deus? Quem nós somos? Filhos? Estamos cumprindo a missão de filho? Esse texto que nós lemos fala sobre 120 anos. Foi
onde nós vemos que o Senhor falou que iria tirar o seu espírito do homem, porque o homem ele era mortal. Mas os estudiosos falam que esse tempo foi um tempo que Noé passou pregando aquele povo o arrependimento e direcionando que viria o dia do juízo para o homem. Mas o homem preferiu a morte do que a vida. E nós, como cristãos, hoje o que nós temos preferido? A morte ou a vida? Porque aquele povo naquela época, quando Noé começou a pregar o arrependimento para aquele povo ele preferiu a destruição, e o Senhor avisou. Como o Senhor ele tem avisado a igreja hoje. Como o Senhor ele tem despertado a igreja hoje. Como o Senhor ele tem falado à igreja hoje. E todas as pessoas que ministram aqui falam que Jesus está voltando. E às vezes nós levamos isso apenas em ouvir uma palavra que entra aqui e sai aqui. Assim também como aquele povo naquela época. Eles ouviram que eles precisavam se arrepender. Eles ouviram que viria o dia do juízo. Eles ouviram que havia uma necessidade do homem ir ao arrependimento diante de Deus. Eles ouviram que havia, como o pastor falou aqui agora há pouco, aquele que se encontra com Deus, existe uma vida mudada, porque não é mais aquela mesma pessoa. Porque aquele que se encontra com Deus, ele não vive mais aquela vida que ele vivia antes, porque a partir daquele momento ele é uma nova criatura, e a Bíblia ela afirma isso. A Bíblia ela afirma isso, que a partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor e decidimos andar com o Senhor, nós deixamos todas as coisas e começamos a ter uma nova vida, uma nova história, e andar em um novo caminho. E o Senhor, ele sempre direcionou o homem nesse caminho. E que o homem, ele precisava se arrepender, o homem, ele precisava deixar as coisas. E a Bíblia diz que naquela época, o povo, eles praticavam coisas terríveis. No início de Gênesis, da criação, até chegar a Noé, e a partir do versículo de número 4, 5, fala sobre isso, o 6, fala sobre o dilúvio, mas na frente, no versículo 6, o Senhor manda Noé fazer o versículo 13, Deus manda Noé fazer uma arca. E o povo, eu imaginando, lendo esse texto, eu imaginando que aquelas pessoas, enquanto Noé estava construindo aquela arca, aquelas pessoas passavam e olhavam e chamavam Noé de louco. Mas Noé, com certeza, Noé falava: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, porque vai vir o juízo. E para nós nessa noite, nós precisamos tomar decisões, porque a nossa vida cotidiana, ela é feita de decisões. E sempre no povo de Deus, sempre existe dois povos. Existe aqueles que estão porque decidiram estar, porque creiam em Deus, porque confiam em Deus, porque caminham com Deus, porque esses que praticam e que agem dessa forma, vivem o milagre de Deus. Mas também existe aqueles que estão
somente por querer algo de Deus. Como é sempre falado, querer a mão abençoadora de Deus, mas não querer o Deus da bênção. Jesus, a Bíblia ela fala, Jesus quando foi a ressurreição, Jesus direcionou os discípulos aí a um monte que ele iria aparecer aos discípulos, e os discípulos foram ao monte das Oliveiras. E chegando lá, a Bíblia ela diz que alguns discípulos, os discípulos creram, mas também existiam aqueles que duvidaram. Para você, isso eu estou falando só para você entender, que dentro do povo de Deus, sempre existe dois povos. Sempre existe dois povos. Existem aqueles que acreditam, e esses que acreditam, eles vivem um milagre. Mas existe também aqueles que vê você vivendo um milagre e às vezes ainda fala algo ao seu respeito. Sempre. E Deus sempre, pela sua misericórdia, quis envolver o homem e a mulher em toda a sua obra. Em toda a obra divina, o Senhor sempre quis envolver o homem. Quem somos nós e qual é a nossa identidade? Quem somos nós e qual é a nossa identidade? A nossa identidade não é definida pelo trabalho, aparência ou opiniões alheias ou frequência de culto, mas pelo olhar de Deus diante disso fazemos, diante do que fazemos para Ele. A nossa identidade, ela não é baseada naquilo que fazemos, naquilo que nós, porque eu estou em todos os cultos, porque eu sou membro de uma igreja. A nossa identidade diante de Deus não se baseia nisso. Como é que o Senhor Ele tem nos olhado hoje como cristão, no mundo em que nós vivemos, aonde nós estamos localizados, na rua, na casa? Como é que o Senhor está nos olhando lá de cima? Como é que o Senhor Ele está te vendo? Como é que o Senhor Ele está nos vendo como cristão, como servo de Deus? Como é que o Senhor Ele está olhando para nós e está falando, esse realmente ele tem uma identidade, esse realmente ele parece, ou ele tem uma intimidade, porque cada dia que nós nos achegamos mais ao Senhor, nós parecemos mais com Ele. Aí vem a pergunta, com quem nós temos parecido? Com quem eu tenho parecido? Com quem você tem parecido? Como o Senhor Ele tem nos olhado? Você já parou para pensar como o Senhor tem nos visto? Como o Senhor tem nos olhado dentro da nossa casa ou fora, ou dentro da igreja ou fora da igreja? Você já parou para pensar nisso? Qual tem sido a nossa atitude fora de uma reunião como essa? Pare para pensar nisso. O Espírito Santo, eu creio nessa noite, que Ele vai ministrar, está ministrando aos nossos corações, e nós vamos sair daqui com uma convicção de que nós temos uma identidade diante do Senhor, de que nós somos filhos, e que se até hoje não fizemos o papel de filho, a partir de hoje nós vamos fazer esse papel de filho, porque o papel de filho não é só estar dentro de casa. O papel de filho é muito além disso. O papel de filho não é só ser frequentador de culto. O papel de filho é muito além disso.
É muito além do meu nome estar colocado em honra de membro de uma igreja. É muito além, é muito além. Não é só isso, não é só vir para o culto, não é só abrir a Bíblia no dia porque o irmão pede aqui, não. Como o Senhor, Ele tem nos visto das portas para fora. Qual tem sido a nossa busca de intimidade com o Senhor? Qual tem sido o nosso desejo? Será se o nosso coração, ele tem queimado pelo Senhor? Será se nós temos queimado pelo Senhor? Será se nós temos realmente tomado uma posição dizendo: Senhor, eu não fiz nada, não estou fazendo nada, mas me desperta, me levanta, porque o Senhor, Ele não fala com ninguém prostrado, com ninguém de cabeça baixa. O Senhor sempre, todo homem que o Senhor diz: e eu falarei contigo, põe-te de pé. Sempre o Senhor fala e pede para se colocar de pé, porque o Senhor, Ele não fala com quem está sentado. E o Senhor, Ele conta com você. Na sua obra, Ele conta comigo, Ele conta com você. Não é porque eu estou aqui com o microfone na mão, que é o santarrão. Não é. Talvez eu seja o maior pecador, o mais pecador daqui. Mas o Senhor, Ele conta conosco. O Senhor, Ele conta conosco, porque se um drogado ali, se eu não chegar e falar de Jesus para ele, ele vai continuar sendo drogado. E se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Se nós não testemunhar desse Deus, do que Ele tem feito na nossa vida, do que Ele tem feito na igreja, do que Ele tem feito para onde nós andamos, como é que as pessoas vão saber desse Deus? Não sabe. E o olhar do Senhor, Ele está sobre todos. No Salmo 34, versículo 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está difícil? Clama ao Senhor. Entra, fecha a porta, dobra os joelhos e clama a esse Deus. Clame ao Senhor. Busque a Deus. Aqui eu escrevi aqui, fala sobre Moisés. Moisés, quando ele amava tanto a tenda, que ele entrava ali, era o lugar que ele buscava o Senhor, o lugar que ele entrava para adorar o Senhor. E ele amava aquele lugar porque ele buscava uma intimidade com o Senhor. Ele buscava algo mais profundo com o Senhor. Será onde nós temos buscado esse profundo com Deus? Na correria do dia a dia, às vezes nós deixamos a desejar de buscarmos ao Senhor, porque a correria, ela é muito grande. Se nós não tirarmos um tempo, é igual você ganhar R$1.000. Se você ganha R$1.000, a tendência é você gastar até R$1.000. Mas se você ganhava 1.000 e começa a ganhar 5, por que não continua gastando os 1.000? Por que gasta além disso, os 5? É isso que a gente tem que entender, que nós precisamos buscar ao Senhor. Se eu busco ao Senhor, eu oro pelas madrugadas, uma vez, ore 2 vezes. Se eu oro meia hora, ore 1 hora. Porque a Bíblia diz, se nós buscarmos ao Senhor,
Ele vai se achegar a nós. E se nós quisermos viver o milagre de Deus, nós temos que fazer algo maior, algo poderoso. E Moisés fazia isso. Ele entrava na arca, porque ele queria algo profundo com o Senhor. Ele não ficava satisfeito somente naquilo. Ele queria algo, ele queria buscar ao Senhor. E às vezes, nós dentro da igreja, nós vivemos uma fé pequena. Uma fé medíocre. Diante de um Deus que é grande, diante de um Deus que é poderoso. E às vezes muitas das vezes, o nosso adversário, ele já começa na frente por isso. Por falta de nós buscarmos mais a esse Deus que é poderoso. E como eu falei aqui para você, sobre a vida e a morte, e às vezes nós ficamos confusos ao saber do qual lado nós estamos. Porque naquela época Noé, ele começou a falar ele falou sobre o arrependimento, que viria o juízo. E Deus destruiu aquela nação. Ou seja, eles preferiram ficar do lado da destruição. Mas como no tempo de Noé, chamado a escolher o lado da salvação e da obediência, não da destruição. Em qual lado nós estamos? Porque fomos chamados para a vida, mas preferimos, muitas das vezes, caminhar do lado da morte. Dentro ou fora da tenda, aonde nós estamos? Dentro da tenda, aonde tem intimidade com Deus, ou do lado de fora da tenda? Assim como Moisés armava sua tenda para encontrar com Deus, a pergunta é que precisamos buscar um encontro real e diário com Ele, ou apenas observamos na porta? É porque às vezes na porta nós não temos compromisso, na porta nós não temos uma intimidade mais profunda com o Senhor, na porta nós apenas somos observadores, na porta nós apenas ficamos observando o que está acontecendo. E às vezes nós vivemos uma vida cristã dessa forma. Apenas observamos o que está acontecendo, mas não queremos se envolver com o dono da obra. Porque na verdade o Senhor, Ele quer que nós venhamos se envolver com aquilo no qual Ele nos chamou. Por isso que no início eu falei, aqui no nosso tema, quem somos nós diante de Deus ou em Deus? Quem nós somos? Somos apenas espectadores ou queremos apenas uma intimidade com Ele? Ou queremos algo mais profundo, ou estamos satisfeitos com a água que está batendo apenas nos atelhos? Quem nós somos em Deus? E aqui, já chegando para o final, na conclusão aqui, nossa identidade se revela ao saber de onde viemos e para onde vamos. Será se nós temos certeza, porque sabemos de onde viemos, será se nós temos certeza para onde vamos? Escolha hoje, devemos decidir de que lado estamos. Do lado do choro ou do lado do riso? Da tristeza ou da alegria? Impossibilidade ou do lado
do milagre. A decisão de entrar na tenda tem que ser minha e tem que ser sua. Porque, como eu falei, a nossa vida, ela é feita de decisão. Moisés, ele entrava na tenda para ter intimidade com o Senhor. Tanto é que ele chegou ao momento de dizer: Senhor, me mostra a tua face. Será se nós temos essa intimidade tão profunda com Deus, de fazermos e falarmos isso para o Senhor? A decisão de entrar na tenda é decidirmos entrar, estar do lado do Senhor, estar com o Senhor. Mas isso, às vezes nós temos em mente que isso, ela vem em um culto, mas isso começa individual. Isso começa lá dentro do meu quarto, lá dentro da minha casa, do momento em que eu dobro o meu joelho e falo com meu Deus: Senhor, eu sou pobre e pecador, mas eu sei que o Senhor é grande, em graça e misericórdia, e eu quero ir no mais profundo contigo. Não nos curva diante de uma intimidade do mundo e nos lembrar para sempre de quem somos. Se somos discípulos ou apenas somos espectadores. Reflita hoje qual lado nós estamos. E do lado da vida ou da verdade e da justiça de Deus. Pare para refletir qual lado realmente estamos. Se estamos buscando essa intimidade com o Pai, ou se estamos apenas vivendo uma vida de rotina, nesse caminhar com o Senhor. Isso é algo para nós refletirmos, para nós irmos para casa, para nós refletir. Quem somos em Deus? O que realmente nós estamos caminhando e sabemos até da onde viemos, e será se temos certeza para onde vamos? Porque às vezes pessoas dentro da igreja, muito tempo que caminha, às vezes ainda não tem certeza e convicção para onde está indo, para onde vai. Para só ouvir falar salvação, sim, mas será se realmente eu tenho a convicção da minha salvação hoje? Em um mundo tão perverso, será se realmente eu discordo daquilo que não é correto diante do Senhor? Será se eu concordo ou eu discordo? Será se eu estou do lado da verdade ou do lado do engano? Será se, porque é muito fácil nós estarmos dentro da igreja e concordarmos com aquilo que é passado do altar? Mas será se essa verdade nos acompanha até lá fora? Será se essa verdade anda conosco até lá fora? Quem nós somos em Deus? Se coloque de pé. Quem realmente nós? O que nós estamos fazendo em um mundo tão perverso? Como no texto que nós lemos, o Senhor chegou a dizer que Ele iria tirar o Espírito Santo do meio do homem, pela maldade, pela crueldade, pelas coisas que eram praticadas naquela época. Será se realmente nós estamos convictos naquilo que o Senhor Ele tem nos entregado, o Senhor Ele tem nos direcionado, o Senhor Ele tem nos falado? Feche seus olhos. É para você refletir, porque quando nós falamos em uma identidade
em um posicionamento, em uma decisão diante de Deus. É porque a nossa vida diariamente ela é feita em decidir, em decisão, em ter um caráter, em ser um servo e parecer com esse Senhor, em vir para um lugar como esse e realmente adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele busca adorador, e se Ele busca adorador, é porque ainda Ele conta comigo e conta com você nessa adoração. Ele quer uma adoração verdadeira do meu coração, que sai dos meus lábios. Ele quer uma adoração genuína, que venha tocar o céu. Porque a partir do momento em que a igreja, em que nós tocamos o céu ele vai tocar a terra. E o Espírito do Senhor, ele vai se manifestar. Mas vai depender como eu cheguei aqui, como aquilo que eu vim entregar aqui, aquilo que eu vim trazer para um lugar como esse, como? Porque se eu venho para um lugar como esse e saio, muitas das vezes pior, apenas estou cumprindo uma agenda, ou estou aceitando um convite de um amigo ou de uma amiga. Não, nós temos que dar aquilo que o nosso Senhor merece, porque a Bíblia diz que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque Ele merece. O pastor Demétrio, venha encerrar. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu estava vendo o diácono Ribamar ministrar essa palavra e me chamou a atenção porque Noé ficou 1 ano dentro da arca, do ano 600 ao ano 601. 1 ano com a sua família dentro da arca, junto dos animais. Irmãos, às vezes a gente fica 1 mês na prova. Às vezes a gente fica 2 meses na luta, na guerra, e já quer abandonar tudo. 6 meses, não aguento mais. E o que é essa luta? Às vezes é um vizinho que está enchendo a paciência ali. Às vezes é um gerente do trabalho que está enchendo a paciência lá. E para muitos de nós é uma guerra, é uma luta talvez que infindável, que não dá para a gente suportar. Imagina 1 ano na prova, junto com os animais, com a sua família. Imagina a luta que era, 1 ano. Mas o que me chama a atenção é que quando Noé acaba o período de 1 ano, que a arca repousa, ali que eles saem, os filhos vão para os seus afazeres, os animais são dispensados, e aí ele sai da arca, e está na Bíblia, e ele constrói um altar. Está na Bíblia, pode pegar a Bíblia. Noé sai da arca e constrói um altar. Prioriza a vontade. Em outras palavras, Noé estava assim: Senhor, eu construo esse altar, eu glorifico o teu nome, eu edifico esse altar, eu levanto uma oferta para glorificar o teu nome, porque o Senhor me guardou durante 1 ano. 1 ano. E não foi fácil, mas mesmo assim, eu exalto o teu nome diante desse altar, construindo um altar para glorificar a Deus pela luta que passou, mas em vida. Era melhor estar na luta em vida do que lá fora boiando nas águas. Glorifique a Deus pela luta que você passa, pela prova que você... Por quê, pastor? Porque você não sabe qual é a chave que Deus vai virar para outro dia na sua vida. Talvez a sua luta hoje será testemunho para você amanhã. Talvez a afronta que você enfrenta hoje, como o diácono Ribamar disse, é o testemunho que nós iremos dar amanhã. Então, irmãos, como o diácono Ribamar disse,
persevera firme. Firme, quem somos nós em Deus? Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, vem 1 ano, vem 6 meses, vem 8 meses, mas eu sei quem eu sou em Deus. E quando eu sei quem eu sou em Deus, a luta vem, a tempestade vem, a calúnia vem, mas eu sei quem eu sou em Deus. E quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que isso vai virar testemunho. Eu sei que isso vai virar exemplo para muita gente que vai vir após mim. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou diante de nós, por intermédio do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra de incentivo para nós continuar caminhando, reconhecendo quem nós somos em Deus, buscando quem nós somos em Deus, a nossa identidade em Deus. Obrigado por essa palavra. Abençoa o Teu filho, sua casa, sua família. Senhor, que essa palavra seja uma palavra verdadeira diante de nós todos os dias, e que possamos, Senhor, dar testemunho daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, e continua guardando a cada família, a cada vida aqui representada, para que o Teu nome seja glorificado. Te exaltamos nessa noite e Te glorificamos na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. A Tua igreja que crê diz amém. Glória, você pode